Estamos ao vivo aqui com o governador Helder Barbalho, que participa de reunião do Comando Militar do Norte, Exército Brasileiro, para definir as estratégias de ação conjunta entre o Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro no combate aos focos de queimada e incêndios no solo paraense. Municípios das regiões sul e sudeste do estado irão receber as ações emergenciais, uma vez que são os mais atingidos pela onda de queimadas que atinge a Amazônia e o que vem causando grave crise internacional. Além do governador Helder Barbalho, participam da reunião o comandante do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Coronel Raiman Souza, e o comandante do Comando Militar do Norte, General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Vamos ver, já estamos ao vivo aqui. Essa é a nossa maior atenção, reforçando, portanto, o eixo da BR-163, o eixo da BR-230, a Transamazônica, como os pontos que devem representar uma maior preocupação, identificando e separando as estratégias do que diz respeito a desmatamento e aquilo que diz respeito a focos de incêndio. Governador, evidentemente que a situação é desesperadora em face às situações que o mundo todo critica. Mas eu pergunto a respeito de equipamentos, instrumentos, porque o nosso pessoal está preparado para salvaguardar a nossa fronteira, drogas, essa coisa toda. Mas a situação agora é pior, é incêndio, helicóptero, carro-pipa, essa coisa toda. Os nossos homens preparados para combater incêndio é bem diferente da situação. Isso, e por isso que estamos preocupados com essa capacitação. Desde anteontem, nossas organizações militares espalhadas pelo Pará já estão em contato com o apoio do Corpo de Bombeiros, sendo capacitados, preparados para isso. Com relação ao material, nós temos que ter o apoio do Corpo de Bombeiro e nós vamos solicitar à Defesa, ao Ministério da Defesa, dentro do orçamento da operação, a possibilidade de aquisição de equipamentos para reforçar a nossa tropa. Então eu acho que isso é um grande passo para atacar esses focos de incêndio. Quantos homens da operação aqui no Pará devem atuar e quando efetivamente vai estar acontecendo? A operação começa no dia de hoje, o decreto é bem claro, começa no dia de hoje. Aqui no Pará eu tenho, das 3 Forças Armadas, cerca de 15 mil militares. E claro que a totalidade não vai entrar na operação propriamente dita, que nós temos o pessoal administrativo logístico de retaguarda. Mas teremos um efetivo considerável para participar dessa operação. Mas existe uma média, general, que a gente precisa ter uma ideia de quantas pessoas vão atuar? Eu diria, cada área, nós temos organizações militares setorizadas no Pará. Vou dar um exemplo, o batalhão de Altamira. Nós temos em Altamira cerca de 1.200 homens. Então Altamira vai utilizar esse efetivo na área próxima a Altamira. Imperatriz no Maranhão, a mesma coisa. Itaituba, aqui no Pará, a mesma coisa. E os reforços que poderão ser levados aqui de Belém, o 2º BIS aqui em Belém está pronto, aquartelado, para acorrer a uma dessas cidades. Então não dá para precisar o efetivo, vai depender da demanda, da necessidade e da gravidade do problema na ponta da linha. Qual o valor dessa operação? O valor? O preço? O investimento? Esse orçamento não está ainda fechado, porque eu vi na imprensa a liberação de um recurso grande para a operação, de 38 milhões, mas não é só o estado do Pará. Nós temos o Comando Militar da Amazônia Ocidental e Amazônia Oriental, e na Amazônia Legal ainda o Tocantins, então esse recurso é para toda a área. Nós estamos levantando esses custos, e no momento eu não tenho precisamente o que a área do Comando Militar do Norte vai gastar nessa operação. Governador agora, tá? Governador, nós vimos na apresentação do comandante do Corpo de Bombeiros que existem 120 brigadistas aptos a trabalhar aqui no Pará. A gente que é da região sabe do tamanho do nosso estado. Então, eu lhe pergunto se nesse momento de crise esse número não só técnico, eu não estou dizendo que é suficiente ou não é suficiente,
gente. Se esse número preocupa o governo, se vocês pretendem trabalhar com mais gente, porque 120 pessoas para uma região gigantesca como essa, a gente sabe que são férias de enfim. O modelo de desmatamento, e particularmente neste caso de focos de incêndio, requer com que nós possamos ampliar a estrutura de brigadistas. O número é insuficiente, nós reportamos isto ao Comando Militar do Norte, no sentido de termos o apoio de brigadistas das Forças Armadas e também a convocação de brigadistas civis que estão treinados pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos hoje treinados 600 e temos cerca de 400 que estariam aptos a serem chamados, inclusive já foram contactados pelo Corpo de Bombeiros no intuito de saber se tem interesse em serem convocados para essa missão. O General Paulo Sérgio, na próxima reunião que terá agora às 11 horas com o Ministério da Defesa, irá sinalizar esta demanda do Estado para que nós possamos ter a convocação destes brigadistas civis que possam se somar aos brigadistas militares e com isto nós consigamos atuar no varejo, atuar de maneira espalhada, já que nós temos hoje 10 mil pontos de incêndio que estão espalhados em áreas de floresta. Portanto, são pontos de pequena repercussão, mas espalhados em áreas territoriais extremamente inóspitas, como também diversificadas, dado o tamanho territorial do nosso Estado. Governador, 38 milhões dividido para todas essas regiões. A maioria dos focos de incêndio é dentro do Estado do Pará. Esse recurso... Nós temos 52 mil pontos de incêndio em toda a Amazônia. Portanto, não é uma realidade exclusiva do Estado do Pará. Estes recursos, entendo eu, até pela experiência que tive em Brasília, é um pontapé inicial por parte do governo federal e provocar os comandos militares no sentido de, dialogando com os estados, formatar a estratégia. É importante que se registre que cada estado vem fazendo o seu trabalho. Nós tivemos, por exemplo, 70 operações no primeiro semestre, com diversas apreensões. Nós tivemos há 15 dias atrás a apreensão de 2 mil metros cúbicos de madeira, numa operação que está sendo feita pelo IBAMA, pelo ICMBio, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a SEMAS, em Anapu. Esta madrugada, nós fizemos uma apreensão significativa em São Félix do Xingu, uma operação que já vinha sendo feita nos últimos 10 dias, numa área de proteção ambiental, de gestão do IDEFLOR. Portanto, com este incremento da parceria do governo federal, de maneira ostensiva, através da garantia da lei e da ordem, nós temos convicção e certeza de que isto será um importante reforço. Primeiro, um reforço institucional, para mostrar àqueles que estão apostando na impunidade de que não há campo fértil para isto, de que todos os poderes constituídos estão imbuídos com a lógica de quem está cumprindo a lei ter a proteção da lei, quem está infringindo a lei ter a repressão adequada e devida. E, claro, de maneira ostensiva, a retenção dos focos de desmatamento e também a contenção dos focos de incêndio. Governador, nós temos a questão da agricultura amazônica, principalmente do agricultor pequeno ou grande porte, queimar a sua área para poder fazer o seu plantio ou mesmo criar a questão de condições para o certo. Como é que vai ser tratado isso dentro da legalidade? Todo pecuarista, todo agricultor, ele sabe dentro da sua propriedade qual é a área territorial que ele tem permitido ou não a expansão do desmatamento. Nós temos um código florestal, nós temos uma legislação que estabelece, inclusive, áreas que podem ter desmatamento de 50% e preservação de 50%, outras áreas 20% de desmatamento e 80% de preservação. Portanto, todos sabem efetivamente o que podem e o que não podem fazer. Neste momento, o que nós não podemos permitir é que se avance o desmatamento ilegal. Existem, inclusive, desmatamentos que são regulares e são legalizados. Estes devem, como já disse, ter um apoiamento por ser uma atividade econômica legal. Agora, quem está na ilegalidade, quem está avançando, seja na propriedade particular, seja avançando no desmatamento em
em áreas de proteção ambiental, em áreas de reserva, em áreas de assentamento, estes nós não podemos de maneira alguma permitir que fiquem impunes. Governador, até ontem o Pará tinha sido o único estado que tinha solicitado o apoio das Forças Armadas. Que tipo de apoio o senhor solicitou exatamente? Bom, a solicitação que está sendo feita é exatamente a aquiescência para a garantia da lei e da ordem, em que os 9 estados da Amazônia Legal sinalizaram positivamente, e é necessário, por lei, que cada estado formalize pela sua unidade da federação. Pelo que eu discuto no Fórum de Governadores, há uma sintonia de todos os 9 estados, apenas um processo de formalização burocrática que estava pendente. Portanto, todos os 9 estados estão de acordo com esta parceria, que é uma parceria que não pode ser enxergada como intervenção. É uma parceria de cooperação das Forças Armadas com as estruturas estaduais com um único fim, que é a busca da diminuição do desmatamento e a contenção dos incêndios na região amazônica. Existe alguma identificação de possíveis pessoas que deliberadamente fizeram essas ações? Nós fizemos hoje, inclusive, a prisão de 6 pessoas em São Félix do Xingu, que estavam fazendo desmatamento na área de proteção Triunfo do Xingu, que é uma área de proteção ambiental do IDEFOR, do Estado. Nós já havíamos feito prisões lá em Anapu, e no contexto deste semestre foram 70 operações, sejam feitas isoladamente pelos órgãos de sustentabilidade do Estado, sejam feitas em parceria com o IBAMA e com o ICMBio. De que forma o senhor pode resumir, governador, as estratégias do Estado nessa operação de combate às queimadas? Primeiramente, nós temos que ter muito claras estratégias dissociadas. Combate a incêndio, uma estratégia específica. Combate ao desmatamento, outra estratégia. Sem que não se compreenda que uma está atrelada à outra, que é o momento em que se desmata, você espera a madeira secar e você toca fogo naquela madeira. Portanto, esse incêndio que nós estamos vendo, ele é fruto de um desmatamento que ocorreu há algum tempo atrás. Nós temos que trabalhar com fiscalização e com monitoramento para identificar, através dos sistemas, sejam eles federais, sejam eles estaduais, que possam acompanhar os focos. E como citei, nós sabemos o quanto e sabemos aonde estão os principais focos. E por isso orientamos, inclusive, as Forças Armadas de onde devem agir de maneira ostensiva, fazendo a escala devida do atendimento em estes municípios e estas regiões que são aquelas que mais nos preocupam. É fundamental que nós possamos levar em conta o momento que estamos vivendo na região amazônica, um momento de queimadas, num momento fruto também do nosso verão, do momento seco, apesar desse inverno ter sido o inverno mais rigoroso dos últimos 30 anos, mas isto não foi suficiente. Parto da premissa e do princípio que nós temos que, neste momento, agir para conter os incêndios. E nós temos que pensar de maneira estruturada soluções que possam não tornar recorrente ainda mais um histórico, ano a ano, da ampliação do processo de desmatamento na Amazônia. E nós temos defendido, por parte da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, por parte do Governo do Estado, o diálogo, primeiro, entendendo as nossas vocações. Nós somos um Estado que tem por vocação a atividade da pecuária, a atividade da agricultura, a atividade da mineração, que são atividades que, em tese, conflituam com a preservação ambiental, em tese, mas não necessariamente isto é verdade. Nós podemos partir da premissa que nós estamos discutindo, nós não precisamos derrubar uma árvore para poder ampliar a nossa atividade da pecuária. Hoje nós temos 21 milhões de cabeças de gado no estado do Pará. 21 milhões de cabeças de gado. Nós somos o 5º maior rebanho do Brasil. Nós temos uma relação cabeça de gado, hectare desmatado,
hectare antropizado de 0,9 cabeças de gado por hectare. São Paulo, hoje, já tem áreas que tem 5 cabeças de gado por hectare. Portanto, se nós formos para um meio termo e termos como desafio na pecuária intensiva sairmos de 0,9 para 3 cabeças de gado pelo hectare já desmatado, hoje nós teríamos condições de sair de 21 milhões de cabeças de gado para próximo de 65 milhões de cabeças de gado e seríamos o maior rebanho de pecuária do Brasil. Portanto, a cultura de precisamos desmatar para mais produzir é um absoluto engano, é um absoluto equívoco. Nós podemos produzir mais no mesmo espaço. E, por outro lado, enxergar a floresta em pé como uma vocação econômica, que seja rentável. E já desafiei a Secretaria e estamos estudando, inclusive, com parcerias com institutos nacionais e internacionais, o olhar para a atividade da economia verde. E o olhar da economia verde, ela precisa, inclusive, discutir e debater 2 pontos. Nós ainda temos na Amazônia próximo de 24 milhões de hectares, de 24 milhões de quilômetros quadrados, que estão autorizados a serem desmatados, dentro da relação de áreas que podem ser antropizadas. Nós precisamos chamar as pessoas que têm essa autorização e dizer, não precisa desmatar, escolha como negócio a atividade da floresta em pé. Agora, de que forma nós vamos rentabilizar isso? Acho que esse é o grande desafio do Brasil para construir efetivamente uma estratégia que não seja apenas reativa e que não seja apenas uma utopia, o discurso e o debate da preservação da floresta. Governador, eu só falasse rapidamente sobre o convênio com o IBAMA, que o IBAMA vem aqui essa semana, e a questão do pedido da Força Nacional. A Força Nacional é parte da associação das estratégias de presença das forças de segurança. Eu recebi um telefonema na quinta-feira do ministro Moro pedindo que nós formalizássemos também a solicitação da Força Nacional e a Força Nacional estará ajudando as Forças Armadas. Com relação ao IBAMA, nós, ao longo destes 6 meses, temos feito operações conjuntas, mas nós estamos solicitando que o IBAMA formalize um convênio de cooperação entre o IBAMA e os órgãos estaduais, de segurança principalmente, para que nós estejamos em condições legais para dar suporte a todas as atividades necessárias dos órgãos de fiscalização federal. Ok, gente, muito obrigada, muito obrigada. Encerramos neste exato momento a explanação do governador junto com o comando aqui em Belém do Pará. É sangue bom, é gás total. E nasce leite.